1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim: 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Só até aí. Antes de a gente cear nessa noite, eu fiz questão de ler essa porção inteira. Porque, meus queridos, nós precisamos compreender o significado da ceia. Nós precisamos compreender o real significado disso que nós fazemos e realizamos todo mês. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve para ajustar algumas demandas. Paulo escreve para alinhar algumas perspectivas. Porque os coríntios estavam não apenas iludidos em relação a algumas falsas convicções, mas os coríntios estavam vivendo um tipo de espiritualidade totalmente contrária àquilo que Paulo ensina e Jesus ensinou. Quando nós lemos as cartas de Paulo, principalmente aos Coríntios, nós vamos notar que Paulo escreve para crentes, para uma igreja que era cheia de dons espirituais. Quando você lê o primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, você vai notar que Paulo diz para aqueles crentes, inclusive elogia, dizendo que eles estavam cheios de dons espirituais, de modo que não faltava nenhum para eles. E era uma igreja carismática, era uma igreja fervorosa, era uma igreja
que do ponto de vista dos dons espirituais, era abençoadíssima. Mas o grande problema daquela igreja coríntia é que eles se permitiram deixar levar pela ilusão de que o fato de eles estarem cheios de dons espirituais significava que eles eram superiores às demais pessoas. E aí, quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo em que essas pessoas eram cheias do Espírito, aliás, cheias de dons espirituais, necessariamente havia alguns problemas graves naquela igreja. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 1 e 2, que uns se diziam do partido de Apolo, outros se diziam da facção de Pedro, outros se diziam do partido de Paulo, e outros se diziam do partido de Cristo. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia essa divisão na igreja, de modo que a unidade estava não apenas ameaçada, a unidade da igreja estava desfacelada já. Porque enquanto uns seguiam Paulo, outros seguiam Apolo, outros seguiam Pedro, outros seguiam Cristo. E o pior desses partidos, ou o pior desses grupos, eram daqueles que diziam que a autoridade máxima sobre a vida deles era Cristo. Por quê? Porque eles não queriam ter outra autoridade. Eles eram aqueles que se achavam tão espirituais que diziam que ouviam as diretrizes da própria boca de Cristo. Então eles não se submetiam a apóstolo nenhum, não se submetiam a autoridade e liderança nenhuma, não se submetiam a líderes e pastores nenhum, porque para eles, por conta dos dons espirituais que tinham, eles estavam tão linkados com o Espírito que eles ouviam a própria voz de Cristo. Então eles não tinham a necessidade de se submeterem a outro líder. E aí, quando você lê aos Coríntios, você vai ver que esse grupo é um dos que começa a manchar a igreja. E Paulo vai usando de palavras duras com essas pessoas. De tal maneira, eles estavam iludidos em sua falsa espiritualidade por conta dos dons que tinham, que eles permitiam que coisas graves acontecessem na igreja. Coisas essas que nem no mundo se ouvia falar, de acordo com Paulo, no capítulo 5. De um membro da igreja ter uma relação incestuosa com a madrasta. De irmãos, no contexto da própria igreja, procurarem a justiça lá fora para resolverem problemas econômicos. De um colocar o outro na justiça porque foi lesado em alguma coisa. Tudo isso você lê na carta de Paulo aos Coríntios. Você vai ver, por exemplo, capítulo 11 de Coríntios, uma revolução das mulheres, talvez o primeiro ato de movimento feminista da história, em que as mulheres tiram o véu. Mas por que elas tiram o véu? Elas tiram o véu para se rebelarem contra a autoridade masculina sobre elas. Porque elas, tendo os mesmos dons espirituais que os homens, elas pensaram, se nós temos os mesmos dons, nós estamos no mesmo nível. E se nós estamos no mesmo nível, abaixo ao véu. E Paulo vai escrevendo suas diretrizes para ajustar justamente esses erros que existiam na igreja. E por que eu estou falando sobre isso e lendo esse capítulo 11? Porque um dos pontos
terríveis que estavam acontecendo no seio da igreja, no contexto de Paulo, no contexto de Corinto, era que, pelo fato de diversas classes econômicas e sociais estarem dentro do contexto da igreja, pessoas que eram, por exemplo, funcionários públicos do Império Romano e que tinham um status de nobreza, dinheiro e tinham riqueza e haviam se convertido ao Senhor Jesus, estavam, por exemplo, entre aqueles que faziam parte da escravidão. E essas pessoas estavam emboladas na mesma igreja. E havia um problema. Qual era o problema? Que quando essas pessoas se reuniam para celebrarem a ceia, só para a gente entender, a ceia naquele contexto não funcionava da forma como a gente faz hoje. De que maneira então a ceia funcionava, pastor? A ceia era um almoço comunitário. As pessoas se reuniam nos lares, a igreja se reunia nos lares. E se fazia um grande ajuntamento. E as pessoas levavam as suas comidas preparadas para compartilharem umas com as outras. E celebrava-se ali a ceia comunitariamente, porque a ideia da ceia, ou dessa memorização ou dramatização da ceia, é mostrar não apenas que Jesus morreu por nós e se deu através do seu corpo, através do seu sangue, e não apenas que ele voltará um dia para buscar a sua igreja, mas uma das intenções da celebração da ceia é mostrar que tanto o rico quanto o pobre, tanto a mulher quanto o homem, tanto o senhor quanto o escravo, eles são um em Cristo, porque eles participaram do mesmo sangue e do mesmo corpo. O intuito, ou um dos intuitos da celebração da ceia, é a comunhão. É mostrar que somos um corpo. É mostrar que nós somos uma unidade composta pela diversidade. Nós somos o corpo de Cristo, embora esse corpo possua vários membros. Mas só que esses membros se complementam, esses membros se necessitam, esses membros, eles se precisam. Nós precisamos um do outro. E esse memorial é para mostrar que nós fazemos parte do mesmo banquete dramatizado, porque fizemos parte pela fé em Jesus, e nós faremos parte quando Jesus voltar e o grande banquete for compartilhado. Mas o ponto é que nós deveremos estar juntos, porque nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo. Mas então qual a indignação de Paulo, meus irmãos, para escrever a ponto de ele dizer assim no versículo 17: eu vos escrevo, mas eu não posso elogiar vocês. Eu vos escrevo, mas eu não tenho uma dica boa para você, porque você precisa ser exortado, você precisa ser censurado, igreja coríntia. E qual a razão de Paulo não elogiar, mas censurar, de exortar, encorajar? Qual a razão? Qual o motivo? Ele diz no versículo 17, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. O que Paulo está dizendo para aquelas pessoas é: quando vocês se reúnem, vocês só se reúnem para comer. Quando vocês se reúnem, mas fazem grupinhos. Quando vocês se reúnem, os ricos, no contexto da igreja coríntia, eles levavam os melhores
ou as melhores coisas, e eles nem sequer esperavam aqueles que não tinham nada, eles já comiam. Eles perderam de vista o significado da ceia. Para eles aquilo não era ceia, aquilo era apenas comer e beber, a ponto de alguns ficarem ou chegarem a ficar embriagados. Ou seja, para aquelas pessoas, aquela comida era apenas comida, aquela bebida era apenas bebida, aquele momento era apenas um almoço. Aí Paulo diz: se vocês querem comer tanto assim, por que não fazem isso em casa? Vocês querem apenas almoçar ou jantar, por que não fazem isso apenas na sua casa? Ele diz aqui no versículo 21, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Ou seja, um não pensa no outro. O que Paulo está dizendo aqui, que a ceia é para ser celebrada em comunhão. A ceia é para que eu não pense em mim mesmo. É para que tudo isso faça com que venha à minha memória a ideia de que Cristo morreu não apenas por mim, mas pela igreja, pelo outro. E se eu ofendo o outro, eu ofendo a mim mesmo e ofendo Cristo. Se eu não considero o outro, eu não considero a mim mesmo e não considero Cristo, porque é tudo junto, meus irmãos. É tudo linkado, é tudo colado. Se eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo comigo mesmo e não me preocupo com Cristo. Vocês estão percebendo o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz lá no versículo 27... Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Olha só o que Paulo diz, isso é grave. Paulo está dizendo que há pessoas, no contexto de Corinto, e há também pessoas no contexto da igreja evangélica atual, e da nossa igreja, porque eu estou pregando para a nossa igreja, que não consegue discernir o corpo e não consegue discernir o sangue. E quando participa disso de maneira indigna, e o que é participar de maneira indigna? É participar desse momento como se fosse apenas um pedacinho de pão, como se fosse apenas um copinho de suco, como se fosse apenas para mim. Quando a gente participa disso, desse momento tão grandioso, que aponta para a comunhão, mas a gente no nosso coração odeia o outro, você participa da ceia indignamente. Quando a gente participa desse momento, que mostra o quanto Deus nos perdoou, enviando seu Filho Jesus, para nos livrar do nosso próprio mal, mas no nosso coração há uma nutrição de falta de perdão em relação ao outro, eu participo da ceia indignamente. Quando eu olho e participo e vejo esse momento, que é o momento em que o sangue do Cordeiro de Deus impactou a minha vida, e eu, pecador miserável, não merecia isso, mas Ele o fez por mim, e Ele me ensina que da mesma forma que Ele me perdoou, eu preciso perdoar, e eu não perdoo. Paulo diz que eu participo desse momento de maneira indigna. Os irmãos estão prestando atenção? Estão entendendo? Então, quando a gente lê esse texto, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que Paulo está dizendo é, nós precisamos entender o que significa isso aqui, e nós precisamos ir além desses elementos que estão aqui. Nós precisamos ir para o significado disso.
e para aquilo que o símbolo aponta. Por exemplo, para o coração do patriota. Se ele vir alguém pegar a bandeira da sua nação, do seu país, e queimar, o que isso significa para ele? Significa uma afronta, significa um ato de rebeldia, porque a bandeira não é uma bandeira, não é apenas um pano, é um símbolo que representa algo. A bandeira é um símbolo que representa a nação. Em queimando a bandeira, se configura um ato de rebeldia contra a nação. Vocês se lembram, por exemplo, quando aqueles jornalistas franceses, eles fizeram a caricatura de Maomé? O que aconteceu? Aquela caricatura de Maomé não era apenas uma caricatura de Maomé. Era um símbolo que representava toda a religião muçulmana. E aí os muçulmanos ficaram indignados com aquilo. E aí grupos terroristas começaram a retaliar contra o jornal. Quando os próprios muçulmanos, eles chamam os cristãos, principalmente americanos, de a nação da cruz, e usam a cruz como esse elemento para tentarem humilhar os cristãos. Qual o propósito deles? Em atingir a cruz, em queimar uma cruz. É queimar o símbolo que aponta uma convicção, uma fé. O que Paulo está dizendo é, se nós participamos desse símbolo, sem o discernimento necessário, nós atrairemos juízo para nós mesmos, porque em participando desse momento, sem o discernimento, sem a compreensão do significado dele, sem o entendimento de que isso envolve muito mais do que o participar de pão e de suco, mas envolve a comunhão, envolve o corpo, envolve perdão, envolve reconciliação, envolve o se livrar de rancores, envolve o se livrar de mágoas, envolve o se livrar daquilo que maltrata o nosso coração e daquilo que maltrata a unidade. Quando a gente não entende isso, a gente come e bebe para o nosso próprio juízo. E no versículo 30 ele diz: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que? Não poucos que? Quem são esses poucos ou não poucos que dormem? Você acha que Paulo está dizendo que essas pessoas estão sonolentas a ponto de dormirem? Paulo está dizendo que havia entre aquelas pessoas no contexto da igreja de Corinto, porque elas estavam não discernindo o que se deveria fazer no culto público, não discernindo como participar da ceia do Senhor, e fazendo atrocidades como aquilo que eu citei, um antecipando o outro e comendo primeiro, outro não pensando no outro, e usando daquele momento somente para ficar no seu grupo. Outro não pensando no pobre que não tinha nada a oferecer e ficando somente com aquilo que foi preparado por ele. Mas para Paulo não era comida apenas, não era bebida. O que estava em jogo para Paulo era a motivação das pessoas em fazer o que estava fazendo. Para Paulo, o grande problema era o coração das pessoas. É por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. É um eufemismo para ele não ser duro e dizer, não há poucos que estão mortos. Não há poucos que, por conta do juízo aplicado de Deus no seio da igreja,
morreram. Está percebendo a gravidade disso? Está percebendo que o estar no corpo envolve a compreensão de coisas tão sérias? Nós somos o corpo de Cristo. Versículo 33, ele diz: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. O que Paulo está dizendo é que aquilo que foi estabelecido como algo bom, aquilo que foi estabelecido como algo em que deve unir, pode necessariamente ser algo, se aplicado incorretamente, se feito de maneira errada, algo que atrai o próprio juízo. Mas que nós possamos ficar com aquilo que está aqui no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E quando ele pede para fazer isto, pensem comigo, ele não pede apenas para a gente participar desse momento e comer o pão. Ele está pedindo para a gente seguir o exemplo dele. Porque da mesma maneira que ele partiu o seu pão, ou partiu o pão, ou simbolicamente ele se deu em seu próprio corpo, se sacrificando por cada um de nós, o que ele está dizendo para nós fazermos em memória dele, é nos darmos pelo outro. Fazer isto em memória de mim, não é apenas todo mês vir à igreja e a gente pegar desse pão e comer, isso é um símbolo. Mas o que ele está dizendo é: façam de vocês mesmos o pão e se repartam. Façam de vocês mesmos, como eu fiz, um pão, e vocês se compartilhem, porque vocês são um só, vocês são um corpo. O que Jesus está pedindo é o mesmo que ele pediu para os seus discípulos: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Renuncie a si mesmo e me siga. O que Jesus está falando aqui para a gente é que a participação da ceia tem que levar a nossa memória além disso. Tem que elevar a nossa mente a Jesus Cristo. Elevar a nossa mente ao exemplo de Jesus, ao sacrifício de Jesus, à exigência de discipulado de Jesus, à vivência cristã ou a maneira de Jesus. O amor acima de todas as coisas, como Jesus nos amou. Aí a gente compreendeu o que é a ceia. E aí a gente vai passar a participar de maneira digna.